Muy buenos días, hermanos. Há uma série de protocolos para serem cumpridos. Poner a mascarilha, sacar a mascarilha, prender o micrófono. Pero estamos contentos, alegres. Hoy día, que é o dia do Senhor, estamos, uma parte da congregação aqui, de forma presencial. Alabamos a Deus por isso. Outros irmãos estão conectados conosco em Chile e em outras partes também de América Latina e do mundo. Que Deus lhes siga bendecendo em todas as coisas. E vamos a começar uma série larga. Serão 4 meses falando de sabedoria. Sabedoria que é uma necessidade em todas as épocas, em todos os tempos, para todas as pessoas, distintas idades, experiências. Queremos, à luz da palavra de Deus, hasta fines de novembro, reflexionar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, estudar e ter a aplicação prática da sabedoria de Deus, da sabedoria bíblica em nossa vida personal, em nossa espiritualidade, em nossa relação com Deus, pero também pensando na família, no matrimônio, na criança de los hijos, e caminhando um pouquinho mais, pensando em nossa prática, em la vida comunitária, eclesiástica, em la igreja. Necessitamos de muita sabedoria para viver bem, felizes e melhores em la igreja. Pero também necessitamos desta sabedoria de Deus, da sabedoria bíblica, para viver em sociedade. Estamos em um tempo de grandes desafios, em um tempo de muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos cambios. E isso não só por la pandemia. Em Chile, temos que retroceder um pouquinho a 2019, quando todavia não teníamos a pandemia. Tuvimos o estallido social, uma comoção social, destruição, violência, alguns que exigiam seus direitos e outros que abusavam de seus direitos sem cumprir como corresponde seus deveres. E a igreja está incerta em todas estas coisas. Hemos vivido dias complexos, difíceis, que alguns dizem jamais se viveu. Obviamente que jamais se viveu, porque nós lo estamos vivendo neste tempo. Delante de estes muitos cenários, às vezes nos vemos perdidos como pessoas, como indivíduos, nos vemos perdidos em nossos caminhos, quase sem rumbo. Sin embargo, querido irmão, irmã, somos desafiados a entender o que efetivamente guia nossos passos em la jornada que estamos, e as perguntas surgem naturalmente em nosso coração, em nossas conversações, e sem lugar a dúvida devemos empreender caminhos para buscar estas respostas. Alguém dijo, não sei quem, que as perguntas movem o mundo. E quando se hace pergunta, se busca a resposta. E quando se encontra a resposta, se tem a solução. Nós entendemos que nossas perguntas, que sejam firmes, convictas e justas, devem também serem direcionadas a Deus, que tem toda a sabedoria e contestará sabiamente todas nossas perguntas, instalando em nosso coração e mente tranquilidade, paz e equilíbrio. E vamos poder seguir firmes e adelante, como diz a canção. Considerando a necessidade, então, que nós, como comunidade, como igreja, temos de crescer, de madurar, cada vez mais em la vida, em las relações, especialmente em nossa fé. E dizia Cristo, é importante que tenhamos o compromisso de estar involucrados
em la dinámica de la vida de la iglesia, en la escuela bíblica, en el grupo de crecimiento, en el culto, de partida es de fundamental importância. Buscar entender com profundidade e propriedade as tantas realidades complexas que estão em nosso entorno, que afetam nossa espiritualidade, nossa realidade matrimonial, familiar, em los temas de nossa comunidade, de nossa igreja, bem como em aqueles relacionados a nossa maneira de viver, hermanos, e mover-nos em las distintas esferas de la sociedade. Dia a dia, convivemos com distintas realidades, com distintas pessoas e hemos recebido pressões permanentes e constantes. E, consequentemente, como comunidade, somos desafiados a invertir tempo juntos em nossa igreja, em las instâncias de enseñança que temos em nossa igreja como comunidade de fé, para reflexionar a la luz de la Bíblia, a la luz de la palavra de Deus, seja em la versão de papel ou em la versão digital, ¿ya? Para que tenhamos o entendimento melhor de la voluntade de Deus para nossa vida, pero também la voluntade de Deus para nós como comunidade cristiana, para cumprir nossa missão de ser la sal e la luz. Assim dijo Jesus que nós somos la luz deste mundo e somos la sal de esta tierra. Um dos livros que nos ajudam neste processo de reflexão é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Em geral, quando se inicia o ano, eu hago esta leitura de forma personal, os 31 capítulos do livro de Provérbios, ou de los Provérbios de Salomão. E se pode identificar nesse texto, neste livro, um compromisso de entregar enseñanças que ajudam a cada um de nós em los processos de la vida, quanto a las acciones e reacciones em las mais distintas realidades, situações e circunstâncias que se apresentam e em muitos momentos nos causam surpresas e grandes desafios. Este livro não pode ser solamente visto como um manual de lo que hacer e de lo que não hacer, mas nos impulsa, nos lleva ao conhecimento, a la experimentação e la aquisição de sabedoria. Os provérbios que estão revelados, escritos, entregados a nós não são como mantras para que uno logre ser feliz, realizar-se na vida ou coisa del tipo. Em realidade, é uma fuente de arte poética, a revelação inspirada por Deus, com o propósito de inculcar em nós a sabedoria, não só em la mente, pero também em nosso coração, mientras nos debruçamos em la leitura, em la meditação, em la reflexão, internalização de estos provérbios, de estos princípios, pero também que logram a rebosar, a desembocar em la prática de nosso viver diário. Esse texto de Provérbios, um pastor conhecido de muitos, Timothy Keller, disse que este livro não foi escrito para ser leído solamente em uma instância privada, mas para ser estudado como um manual em uma comunidade de aprendizes. Aqui somos todos alunos, estamos sempre aprendendo, estamos sempre recebendo de Deus e de sua palavra. Quero invitá-los a mirar o versículo 7 do capítulo 1 do livro de Provérbios, um texto muito conhecido, ou quizás conhecido, pero não recordado nesta oportunidade para alguns. Pero tenho certeza que de alguma maneira, em alguma parte, você já lo tenha leído ou escuchado. El temor del Senhor é o princípio de la sabedoria,
Los insensatos despreciam la sabiduría y la enseñanza. El temor del Señor, el temor de Jehová, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los necios, los insensatos despreciam, rechazam la disciplina, la enseñanza. Compreendendo entonces nuestra jornada de trabajo, hablando de sabiduría, el tema principal de nuestras series, Compreendendo los Tiempos, hoy día vamos a reflexionar en la sabiduría como una jornada para la vida. A sabedoria como uma jornada para a vida. À luz deste versículo que recém compartimos, ter sabedoria revela a capacidade de reconhecer a Deus em sua grandeza, em sua glória, em sua majestade, em sua soberania, em seu governo, e em temor responder em submissão, humilde e amorosamente, confiando en el plan perfecto de Dios, eternamente preparado para aquellos que lo amam, e do contrário de isto, los insensatos, los duros de coração, aqueles que não têm a sabedoria, não temem a Deus, são rebeldes e seguem seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é engañoso. Seguir o coração é terrível. Aunque estés apaixonado, apaixonada, tenha cuidado de seguir a disposição, a pressão e a força de seu coração, porque nosso coração, por natureza, é engañoso. Por isso que Deus ha puesto em nós um novo coração. Pero este novo coração está peleando com nosso coração caído, porque em uma parte queremos agradar a Deus, em outra parte queremos satisfazer os desejos de nós mesmos. Um princípio, temer a Deus é sinônimo de uma pessoa sábia. Temer a Deus é sinônimo de um jovem, de um adolescente, de um homem, de uma mulher sábio e sábia. Assim que, irmãos, em primeiro lugar, é importante que podamos definir sabedoria. O que é a sabedoria? Hoje tenho que falar um pouquinho despacio, porque ando um pouquinho resfriado, e quando venia, eu dizia a los hermanos na escola bíblica, manejando em mi auto, hacía um exercício que aprendi quando estava no Instituto Bíblico, há anos, 1995, alguns todavia não nasciam. E uno se dá conta que anda mais experiente, não viejo, mais experiente. E o exercício me hacía volver a uma série de memórias, de temas vividos, de tempos vividos, de coisas buenas e de coisas não tão buenas. Pero en la certeza de Romanos 8, 28, que todo contribui, ajuda al bien de aqueles que amam a Deus. Todo o processo que he vivido me ha permitido chegar hasta aqui. E se estou aqui, estou por graça, por misericórdia. E se estou por graça e por misericórdia, nada mais justo que reflexionar à luz da palavra de Deus, considerando toda a experiência de vida, por que estou, como estou e que contribuição puedo entregar a aqueles mais cercanos, no caso, minha família, pero também a la igreja e à sociedade chilena, onde vivo há quase 6 anos, praticamente tranquilo com os colores, aunque não tenhamos todavia a celebração de uma medalha de ouro, de plata ou de bronze, pero tuvimos allá em las Olimpiadas nossos representantes. Pero necessitamos ter sabedoria hasta para
celebrar. Y allí los de Brasil, los jugadores de fútbol, descumpriram com rebeldia algo que estava estabelecido e que todas as outras delegações cumpriram. Foram inconsequentes, rebeldes, não usaram de sabedoria. A sabedoria é algo prático, é algo que nos ensina a como lidar com as coisas grandes da vida, mas também com as coisas mais chicas, mais sencillas. Em uma definição do dicionário da Real Academia Espanhola, diz que sabedoria é grado mais alto do conhecimento, conduta prudente na vida e em los negócios, conhecimento profundo em ciência, letras ou artes. A sabedoria, por sua vez, é uma qualidade atribuída a quem possui uma grande quantidade de conhecimento e distingue por sua ação em poner estas coisas, usar de estes conhecimentos com prudência, com sensatez, por exemplo, em nossa família, em nosso trabalho, em la igreja, em aquelas decisões, em los temas particulares, individuais, pero também em aqueles de caráter público e comunitário. Viver em um mundo complexo e especialmente nestes tempos que estamos, exige, requer de cada um de nós adquirir, desarrollar habilidades para fazer uma leitura correta da vida, uma leitura correta de onde estamos insertos e poder discernir qual é a melhor alternativa, a melhor direção, a melhor decisão a ser abraçada, a ser seguida, a ser puesta como a solução de lo que se busca quando se hace perguntas. Diariamente, queridos, somos cercados por temas, por assuntos que exigem a tomada de decisões que sejam conscientes, justas e firmes. Em todo o tempo estamos tomando decisões, a roupa que vestimos, a comida, se ponemos ou não ponemos a mascarilla, se ponemos ou não o álcool gel na mão. Obviamente que chegando ao templo tem que passar por los diáconos e tem que cumprir os protocolos. Pero muitas vezes não temos os diáconos, não temos a polícia, não temos um fiscal e necessitamos ter consciência para tomar decisões, porque as decisões que tomamos delante de Deus e entendemos que Deus é a fuente de toda sabedoria. E quando tomamos estas decisões, estamos comprometidos em glorificá-lo e gozar de Ele em tudo o que Ele nos entrega. Ser um homem sábio, ser uma mulher sábia, é um tremendo desafio. Se diz que viver dia a dia implica em saber o que fazer em las distintas situações que ordinária ou sorpresivamente se nos apresentam. En el trabajo, en el banco, en el taco. He manejado um pouquinho mais nestes dias, por viver um pouquinho mais lejos de la igreja. Me ha tocado tacos terríveis. E uno tem que ser muito sábio como lidar com as pessoas. Creio que isso só ha passado comigo, não com vocês. A la gente que não te permite, que não te dá o passo. São situações previsíveis, pero que muitas vezes nos surpreende. Em situações na casa, com nossos filhos, como aplicar sabiamente a disciplina a nossos peques. Hoy dia é, em Chile, o dia del niño. Enseña al niño y la niña el camino que debe andar, para que quando cresça, não venga a desviar-se de ele. Responsabilidade, mas como hacê-lo?
solo com palavras, também com palavras, porque as palavras ensinam. Pero he aprendido que o exemplo arrastra. Um homem sábio, uma mulher sábia, não solo habla, hace. J. Packer, em seu livro El Conocimiento de Deus, ou Conhecendo a Deus, disse: la sabedoria es el poder de ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta junto con los medios más seguros de lograrla. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de la bondad de Dios, de la bondad ética del Señor. De esta forma, de esta manera, la sabiduría solo la encontramos en Dios. Solo Él es sabio en forma natural, completa e invariável. Necessitamos buscar sabedoria. Necessitamos buscar esta sabedoria en el lugar correcto. E o lugar correto não está em uma banca de universidade. Não dizendo que não é importante. É importante. Em uma banca em la igreja. Não necessariamente na banca, na igreja está a sabedoria está em Deus. E como buscamos a Deus? Buscamos a Deus em nossa intimidade, buscamos a Deus em la coletividade, mas buscamos a Deus em sua palavra. Buscamos a Deus em sua revelação. Buscamos a Deus em el livro que revela sua vontade buena, perfeita e agradável. Buscamos sabedoria no livro de Deus, que nos ensina a ser buenos maridos, buenas esposas, buenos padres, buenos hijos, buenos profissionais, buenos creyentes. Personas que estão llenas de sabedoria, porque temem a Deus, e temer a Deus é sinônimo de ser sábio, sinônimo de ser sábia. Em segundo lugar, queridos, pensando no texto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É importante que podamos pensar sobre esta sabedoria de Deus que está revelada na Bíblia, a sabedoria bíblica. Al estudar teologia sistemática, e na igreja hacemos isso todos os domingos, hacemos de forma formal, de maneira formal, em um seminário, em um instituto bíblico, mas também na igreja. Chegamos a uma parte da teologia sistemática chamada teontologia, que é o estudo que trata do ser de Deus, sua persona, seus atributos ou qualidades, suas obras. E vamos conhecer então estas características, estes atributos denominados incomunicáveis. Cito três, os mais famosos, os mais conhecidos: omnipresença, omnipotência e omnisciência. Pero também estão os atributos comunicáveis. Eles estão em plenitude, em perfeição na persona de Deus, no ser de Deus, pero que está derramado sobre nós, seus filhos, sua criação, estão marcados em nossa vida e em nosso caráter, como por exemplo, o amor, a bondade, a misericórdia, pero também a sabedoria. Deus é sábio e as Escrituras declaram que Ele é completamente sábio, que é infinitamente sábio. Pero dijo que se a nosotros nos ha faltado sabedoria, Santiago capítulo 1, devemos pedir e pedir ao Senhor que tem toda a sabedoria e Ele nos regalará, nos dará sem reproches. Ou seja, Deus que tem toda a sabedoria nos invita a pedir a Ele sabedoria. Sabedoria para uma vida que glorifique a Ele, que genere edificação no corpo, pero que seja de bendição para aqueles que todavia não o conhecem. Job capítulo 12, versículo 13, diz: com Ele, com Deus, está
la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Eu diria, queridos, que necessitamos buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus, para ser em nosso dia a dia mais parecidos a nosso Senhor e Salvador Jesucristo, em nossas palavras, em nossas ações, em nossas reacções. Não has sabido, diz o texto bíblico, não has oído que el Deus eterno es Jehová, el cual criou os confines de la tierra, não desfallece, nem se fadiga com cansancio, e su entendimento não há quem lo alcance. Nós temos o privilégio de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de estar em la presença de Deus. Temos livre acesso à sua presença, de sua palavra em Romanos capítulo 5. Podemos pedir tantas coisas, podemos buscar tantas coisas, pero de todas elas, há uma em especial, que é a sabedoria. E aqui que Deus é grande, pero não desestima a nadie, é poderoso em força e em sabedoria. Grande é o Senhor nosso Deus, e de muito poder, e em seu entendimento infinito comparte, divide, regala, bendice a todos aqueles que lhe pedem. Al que hizo os cielos com entendimento, para sempre sua misericórdia, e criou todas estas coisas e las mantiene bajo su governo, nos bendice, nos guia, conduz nossos passos e nos leva a buen término. Al que hizo los cielos, Jehová, com toda a sabedoria que fundou a terra, afirmou estes cielos com inteligência, com ciência hizo los abismos, foram divididos e destilam rocío desde os cielos. Ele que hizo todas estas coisas com su poder, está disponível a cada de nós, os mais vividos em anos, como aqueles que recém empiezam a la idade de juízo, a pedir, a bater, a buscar, e o Senhor vai abrir a porta e nos vai entregar o que tanto necessitamos. Nas Escrituras, a sabedoria se concibe como algo puro, llena de amor e buena. A sabedoria de Deus, em outras coisas, é a habilidade de traçar metas perfeitas e lográ-las por os meios mais perfeitos e efetivos. A sabedoria de Deus é capaz de ver o final desde o princípio, por lo que não há necessidade de adivinhar ou conjecturar. A sabedoria de Deus vê tudo em sua real dimensão, cada coisa em relação adequada a todo, e assim ser capaz de trabalhar hacia as metas prefijadas com uma precisão perfeita. Se necessitamos de sabedoria, devemos buscar a Deus, que trabalha conosco, como falei na semana passada, sempre com antecipação. Não há surpresas para Deus. E para um servo de Deus que busca em Ele a sabedoria, para ele também não há surpresas. A sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus, derrama em nosso coração a paz, o equilíbrio, a tranquilidade que tanto necessitamos para não viver em permanente ansiedade. A sabedoria de Deus nos diz que, apesar de tudo, Ele sigue no controle da vida. A sabedoria de Deus revelada em sua palavra nos tranquiliza para aqueles que, como eu,
somos extranjeros. ¿Por qué razón Él nos ha traído a Chile? Para cumplir su plan eterno en nosotros y a través de nosotros. La sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios nos traz la certeza y la paz que estamos plantados en esta iglesia com um propósito: florescer e frutificar para a glória de Deus. A sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus nos dá a paz de saber que em meu matrimônio, que com meus filhos, Deus tudo sabe, Deus tudo vê, e Ele ha reservado uma bendição para mim, para minha família, para mis hijos, e diz a palavra, hasta 1000 generações, porque nós o amamos. A sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus, nos traz a paz e a tranquilidade de que, al final da história, tudo quedará bem, porque já foi revelado, já está estabelecido. Por que então vivimos com tanta desesperação? Em terceiro lugar e último, temos uma pergunta: por que então necessitamos de sabedoria? Como dissemos ao início, vivimos em um mundo caído, um mundo que tem outros valores que não são os valores de Deus, desde Gênesis capítulo 3. Esta é nossa cosmovisão da vida, do ser humano, da natureza, de todo o universo, que espera, que deseja, que está em la grande expectativa de la revelação del glorioso dia do Senhor. Para allá vamos, caminhamos nesta direção. Estamos cercados de desafios, de perguntas, e nossas decisões, queridos, devem reflejar o estado de paz e equilíbrio que deve dominar o coração e a mente de um cristiano. Salomão, por exemplo, quando falamos de sabedoria, na Bíblia, sempre vem o nome deste caballero, incluso que praticamente escreveu todo o texto de Provérbios. E este homem pediu a Deus por sabedoria. Ele herdou o reino de Israel, de seu padre Davi, o homem segundo o coração de Deus, e tinha muitos desafios por delante. Um dos principais desafios que tinha Salomão era a construção do templo em la cidade de Jerusalém, que quedou historicamente conhecido como o Templo de Salomão. Havia uma representatividade muito grande nesta construção do templo. Quando o povo sale del Egipto, en el desierto, todos têm su carpa, todos têm su espaço, todos que estão em um grande campamento têm aí su carpa, su espaço definido, está sua família, mientras que tinham a proteção em uma nuvem, em uma coluna de fogo, tinha todos os dias maná, tinha todos os dias água, cuidado, proteção do Senhor. Pero Deus não tinha sua casa, Deus não tinha sua carpa, Deus não tinha sua tenda. E por último, fizeram o tabernáculo, de la maneira que Deus determinou. Isso está no livro de Éxodo. Pero, queridos, depois o povo sale del desierto, foi estabelecido por Josué em la tierra de Canaã, não por Moisés, e este povo começou a preparar suas casas, preparar todo, e diz a história bíblica que a última casa que quedara por ser hecha era a casa de Deus. Deus nos cuida em todos os aspectos. E por último, sua casa. Davi tinha listo o material e o plano, pero Deus lhe disse: não, você não vai construir minha casa, pero tu hijo, porque Deus hizo promessas. Não faltará rei en el trono de Davi. Hablando de Jesucristo, que procede do linaje de Davi. E Salomão, então, tem a responsabilidade de la construção.
segundo Crônicas, capítulo 1, desde el 1 al 13, temos uma narrativa de um momento muito particular na vida de Salomão, e creio que poderia ser também em nossa vida hoje em dia. Salomão, hijo de David, conseguiu fortalecer seu reinado com a ajuda do Senhor. Tudo o que hizo Salomão, hizo com a ajuda do Senhor, que aumentou muitíssimo seu poder. Então chamou a todo Israel, a los jefes militares, a los principais funcionários e a todos os jefes de família que tinham autoridade em Israel, e com toda a gente que se havia reunido, foi ao santuário que havia em Gabaón. Todavia não estava o templo. Salomão subiu ao altar de bronze que estava ante o Senhor, frente à tienda del encontro com Deus, hablando del tabernáculo, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, coração voluntário, dedicado, fiel. E naquela mesma noite, Deus se apareceu a Salomão e lhe disse: mira lo que dijo Deus a Salomão: pide-me lo que quieras e eu te lo daré. Impressionante. Estou aqui disponível para bendecir-te em lo que deseas, em lo que quieras. Salomão então lhe respondeu a Deus: tu trataste com grande bondade a mi padre David, e a mim me pusiste a reinar em seu lugar. Agora, pois, Deus e Senhor, cumpre lo que dijiste a David, mi padre, já que me hiciste rei de um pueblo tão numeroso como el pueblo de la tierra. Portanto, dá-me sabedoria e conhecimento para dirigir a este pueblo. Porque quem vai governar a este pueblo tuyo grande, tão grande? Deus respondeu a Salomão: puesto que este ha sido tu desejo, e não has pedido a riquezas, nem bienes, nem honores, nem a muerte de tus enemigos, nem tampouco uma larga vida, senão sabedoria e conhecimento para poder governar a mi pueblo, del que te hice rei, te concedo sabedoria e conhecimento, pero además, como plus, te darei riquezas, te darei bienes, te darei honores, como não tiveram os reis que houve antes de ti, nem los terão los que habrá depois de ti. Uma oração sincera, uma oração sencilla, uma oração humilde, que revela lo que os homens, as mulheres, em todos os tempos necessitam: sabedoria. E aqui temos o exemplo: aquele que necessita de sabedoria pode pedir a Deus, e Deus lo dará sem reproche. Salomão necessitava desta sabedoria para governar, entendeu que deveria buscar em Deus, fonte de toda a sabedoria, para ter suprida sua necessidade. Claramente, todos necessitamos de sabedoria, ter a capacidade de discernir, de entender, de fazer buenas escolhas, buenas decisões, compreendendo de maneira equilibrada o tempo, os cambios, e assim ter a tranquilidade de cuidar como corresponde de las coisas de Deus e de las coisas que Deus nos ha confiado. Nosso mundo necessita, Chile necessita de pessoas sábias, de pessoas que temam a Deus, gente que com suas palavras, com suas ações, glorificam a Cristo em meio de uma sociedade
carente de prudência e discernimento piedoso. Los siervos de Deus, usted, eu, nosotros e todos os demás, devemos viver com sabedoria, para que assim podamos influir e ser de bendição neste tempo e nesta geração. Uma aplicação e conclusão, os efeitos práticos desta sabedoria, a sabedoria bíblica, a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. O que tanto necessitamos e que pedimos, nos permitirá, em primeiro lugar, confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Um homem sábio, uma mulher sábia, confia plenamente em Deus. Não posso dizer que confia cegamente em Deus, porque Deus abre nossos olhos, abre nosso entendimento e nos ensina que Ele está no controle da vida e da existência. Se está complicado agora, tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Tu vida, minha vida, tu casa, tu matrimônio, tus hijos, estamos todos em suas mãos. E Ele tem o melhor para cada um de nós. A sabedoria aumenta à medida que vives a vida cotidiana moldeado por la narrativa, por la revelação, por la palavra de Deus, com uma relação personal íntima, profunda com o Senhor. Quanto mais conhecemos de Deus, mais descanso e paz temos em nossa vida. Em segundo lugar, esta sabedoria permite que nosso coração esteja humilde e disposto para escuchar conselhos. A Bíblia diz que nós devemos estar listos para ouvir mais, falar menos, e quando falar com sabedoria. Esta ação de Deus que nos regala esta condição equilibrada, hace com que tenhamos prontitud, disposição de escuchar a los pastores, escuchar a nossos líderes, escuchar a nosso padre, a nossa madre, escuchar a nossos irmãos, escuchar al doutor, escuchar a tantos. Há uma quantidade tão grande de conselhos, e quando não ponemos atenção, quando não damos ouvidos, revelamos um coração endurecido, revelamos um coração rebelde, revelamos insensatez em nossa forma de proceder, disposição com humildade para escuchar conselhos. E por último, esta sabedoria nos entrega habilidade para lidiar com as adversidades. A sabedoria nos permite ter habilidade ou adquirir habilidade para lidiar com as adversidades. O mundo está lleno de males, mistérios, problemas que sobrepassam a compreensão humana e nossa capacidade de solucionar, de resolver as coisas. Um dos efeitos práticos da sabedoria é que somos treinados para lidiar com a adversidade, para o sofrimento. Se há um ramo em la escola de la sabedoria, é o ramo do sofrimento, de la adversidade. Pero aí aprendemos com Deus que nos entrega toda a sabedoria. Existem situações tão duras e complicadas que acabam por guiar-nos não lejos de Deus, ao revés, nos leva ao mais cercanos a Deus, fazendo-nos mais llenos de amor, de força, alejando-nos de la dureza e de la apatia de coração. Nos quedamos completamente dispostos a buscar a Deus, a descansar em Deus, a confiar em Deus, a escuchar sua voz e lidiar com tranquilidade com toda a adversidade. E termino solamente afirmando que, mientras avançamos
a sabedoria deverá ser nossa companheira de jornada para toda a vida. Necessitamos cultivar o temor a Deus permanentemente, revelando que nosso coração está avançando, está crescendo e sendo cada vez mais sábio, pois necessitamos do favor de Deus para compreender, para discernir, para entender os tempos, manter nosso compromisso e cumprir nossa missão de hacê-lo conhecido em nossa geração e entre todos os pueblos. O temor del Senhor é o princípio de la sabedoria. Que nosso coração não rechace en esta oportunidade o favor de Deus. Vamos orar, depois entonaremos o himno Alma bendice al Senhor. Oremos. Senhor, te alabamos por tu palavra viva e eficaz. Te alabamos porque nesta palavra encontramos socorro, solução, resposta. E nesta palavra encontramos sabedoria. A sabedoria que nos permite mirar hacia a vida e ter a certeza, a convicção que nada te pode surpreender, porque eres um Deus soberano que nos cuida, que derrama sobre nós proteção, que guia nossos passos e nos levará ao lugar de segurança, nos levará a tu presença. Pero reconhecemos neste momento que hemos vivido tempos muito duros em nossa vida personal, em nosso matrimônio, quizá, em nossa relação familiar, situações na igreja, na sociedade. Pedimos, Senhor, como Salomão, dá-nos sabedoria. Sabedoria para cumprir nossa missão, para viver o propósito de glorificar-te, de gozar de ti, pero de ser-te conhecido também. Ajuda-nos neste tempo a ter a humildade de escuchar tu voz, pero de escuchar outros mais que nos entregam conselhos de sabedoria, para que nos vaya bem, aunque em tempos de adversidades. Que nosso coração e mente, que nossa boca estejam preparados para escuchar, para processar, pero também, Senhor, para hablar, pero hablar as coisas tuyas, com toda sabedoria, generando paz, equilíbrio e edificação. Guia-nos, Senhor, em tu verdade, guia-nos em tu palavra e bendice-nos em todas as coisas, oramos agradecidos. Amém.